Nossa primeira pergunta é como foi a preparação para o início dos estágios, né? Como foi essa organização? Boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui partilhando esse momento com dois alunos muito queridos, muito dedicados, e também com a minha amiga professora Kátia Alvarenga. Antes, eu queria falar um pouco da grade curricular, que a proposta da grade curricular, a ideia de quando o curso veio para Bauru, era utilizar toda a estrutura do HRAC, o Centrinho. Só que, porque o Centrinho tinha uma demanda de outras patologias, distúrbios de voz, de linguagem, né? E, na verdade, o paciente com fissura, ele acaba sendo um modelo para tratamento, porque ele tem gagueira, ele tem distúrbio de linguagem escrita, distúrbio de voz, de fala, audição. Ele é um paciente, digamos assim, uma pessoa completa, uma população completa para a gente trabalhar. Só que, por outro lado, não dava para o aluno de fonoaudiologia entrar, fazer as clínicas com essa população exclusivamente. Né? Por exemplo, precisava passar em um processo junto com pacientes pós-AVC, que não tinha essa população no hospital, né? Então foi complicado, foi uma época assim difícil que para nós negociarmos, né? Professora Kátia, eu, professora Marinês, professora Marisa e professora Rosana Buchala, na época, nós ficamos de pensar nessas estruturas, porque à exceção da professora Kátia Alvarenga, nós três estávamos dentro do hospital como fonoaudiólogas, né? Atuávamos como fonoaudiólogas no hospital, então nós sabíamos da estrutura, o que o hospital poderia estar oferecendo, né? Então, isso é uma questão. Outra questão é a diferenciação do currículo, que na primeira turma, né, a primeira grade curricular que foi montada, existiam 3 áreas no final do curso que o aluno optava por fazer uma ou outra. Então, era audiologia, linguagem, voz, fissura palatina e deglutição atípica. Eram essas 3 áreas que o aluno cursava e chegava na parte prática, ele iria fazer faria opção, né, uma dessas áreas. E aí a parte de audição, ele faria no hospital, parte de audiologia faria no hospital, com toda a estrutura, depois a professora Kátia Alvarenga pode falar sobre a saúde auditiva, né? A parte de linguagem faria no CEDALV, que é do hospital também, o Centro de Distúrbios da Audição, Linguagem e Visão, que é uma estrutura do hospital, né, funcionando num prédio à parte do espaço físico do campus. Deixa eu ver mais. Enfim, e a parte especificamente de fissura, né, que fissura lapalatina, deglutição atípica e voz, que é um modelo de estudo do fissurado. Só que voz, por exemplo, né, envolve muito mais, não é só uma hipernasalidade, uma soprosidade, né, existem outros tipos de distúrbios que o aluno também precisa ter contato, né. Então, nesse sentido, quebramos a cabeça para ver como que nós poderíamos dividir esses estágios. E, a princípio, houve uma resistência nossa, docentes, na época, em 92, houve uma resistência de utilizar essas 3 opções, porque nós acreditávamos, e eu acredito ainda, que é muita coisa para o aluno estudar
em 2 anos, e depois ele optar ou por um ou por outro. E se ele faz uma área, ele sai com a proposta de emprego na outra área. Porque ele sai com um diploma de fonoaudiólogo, ele pode fazer qualquer coisa, né? Mesmo que ele não tenha estudado isso na faculdade, ele pode fazer isso. Então, nós não, na época tivemos houve uma resistência por parte disso, por entender que seria interessante o aluno passar por todas as disciplinas. Então, foi estruturado de forma a estar montando as clínicas, né? Então, clínicas de diagnóstico de linguagem infantil, linguagem adulto, clínica de fluência, clínica de voz, clínica de funções estomatognáticas, acho que eu não esqueci nada, linguagem escrita, né? Que são as clínicas praticamente que nós temos hoje. E trabalhando em forma de rodízio. E aí, onde que nós íamos colocar essas clínicas? Porque a estrutura do hospital, do centrinho, o setor de fonoaudiologia, todas as salas, elas eram ocupadas o tempo todo pelas profissionais fonoaudiólogas contratadas que atendiam os pacientes. Então, não tinha espaço físico para isso. Então, nós fomos verificar onde que poderíamos encontrar um espaço, e foi aí que surgiu a ideia do CEDALV, né, de estar fazendo a nossa clínica, a nossa primeira clínica, no prédio do CEDALV. E como a professora Kátia Varenga, ao pouco muito lembrou, a doutora Thelma Motti nos recebeu, que na época era diretora do CEDALV, ela nos recebeu de braços abertos, não poupou esforços para abarcar a clínica de fonoaudiologia lá, né? Então, nós tínhamos 2 andares, o terceiro e o quarto andar do prédio era especificamente para a clínica de fono. Só que o prédio era um prédio de apartamento, então você imagina, um quarto, a sala e uma cozinha. A gente tinha que pôr brinquedoteca, né? Vários materiais que a gente precisava por fazer, visor, para poder o aluno observar, enfim, aí foi possível, conseguimos montar essa estrutura, e houve um quebra-cabeça para conciliar o horário de sala com o horário da clínica, com o horário do aluno, porque o CEDALV, o prédio do CEDALV, ele era longe, ele era fora do campus, não longe, mas precisava atravessar a Avenida Nações Unidas, né, que é muito dia de chuva, é complicado, né, é perigoso porque não tem passarela, e a gente tinha que contar também com esse deslocamento. Então, por exemplo, o aluno tinha aula teórica das 8 às 10. Ele não podia entrar para atender 10 horas, porque ele tinha que se deslocar até o outro local. Então, tivemos esses percalços aí que nós conseguimos acertar, driblar, e ficamos bastante tempo lá, acho que uns 9 ou 10 anos, que nós ficamos nesse prédio, né? Da mesma forma, salas do mesmo jeito, e claro que nós conseguimos fazer 6 salas de atendimento, mas era pouco, não cabia todo mundo para fazer o estágio, e mais as supervisões também, né? Porque fazia o atendimento e a discussão dos casos depois. É isso, não sei se eu falei tudo. Na verdade, ouvindo a professora Kátia, eu não sou saudosista, né? Mas eu acho importante resgatar o histórico, né? A gente tem que ter memória, até para poder valorizar tudo aquilo que nós temos hoje, né, professora Kátia? Então, o que eu vejo dentro do que era organizar o curso de fonoaudiologia no contexto da época, né? Eu vou trazer a fala do professor José Alberto de Souza Freitas, o nosso querido tio Gastão,
né? Então, ele falou assim, eu vou fazer deste hospital um lugar para sorrir, que era as síndromes e as anomalias crâniofaciais, mas também ouvir. Tudo começou em 1984. Eu era aluna do primeiro ano do curso de fonoaudiologia na Universidade Sagrado Coração e vim fazer estágio aqui no Centrinho, na Associação do Deficiente Auditivo, né? E dentro de 1984 a 1990, foi criado algumas ações, alguns movimentos de atenção ao deficiente auditivo que na época não existia. Hoje nós falamos da Política Nacional de Atenção ao Deficiente Auditivo, mas na época não existia nada, né? Então, é importante a gente trazer que este movimento do Dr. Gastão, frente a um censo que teve em Bauru, que mostrou que os deficientes auditivos não eram vistos pelo Sistema Único de Saúde, ele criou, então, a Associação do Deficiente Auditivo, que era um banco de aparelhos junto com o Lions Club. Depois, ele criou o Laboratório de Estimulação e Linguagem, de Audição e Linguagem, que aí entra a doutora Thelma Motti, e trouxe para Bauru uma dupla que foi importantíssima para o que nós estamos vivendo hoje, que é o doutor Orozimbo Costa e a doutora Maria Cecília Bevilacqua, né? E aí, em 1990, que foi a criação do nosso curso, o que aconteceu? Nós tivemos já uma extensão ao deficiente auditivo, começando com o CEDIL, depois CEDALV, dentro do Centrinho, o curso de fonoaudiologia, então, extensão, ensino, e precisávamos ter a pesquisa. Então, este ano, inclusive, comemoramos os 30 anos do Centro de Pesquisas Audiológicas, né, que é o tripé da universidade. Ensino, pesquisa e extensão. Era isso que nós tínhamos dentro do campus USP Bauru. Mas era tudo começando. A área de audiologia praticamente começou junto com o curso de fonoaudiologia. Mesmo tendo 6 anos anterior, era praticamente extensão, né, professora Cátia? Uhum. Então, quando veio o curso, passou a ter um outro contexto, e aí nós tínhamos que estruturar o estágio das nossas alunas. Então, mesmo tendo a fissura, né, com mais de anos, décadas, né, tinha mais de 20 anos, a parte de audiologia começando, pensar na prática dos nossos alunos nesse contexto foi um trabalho, assim, bastante complexo. A hora que a doutora Thelma Motti abriu aquele prédio, né, 3º e 4º andar para o estágio, 5º andar administrativo, né, da nossa clínica, mas o 1º e 2º ano estavam os estágios da audiologia juntamente com a extensão que o Centrinho oferecia. Então, isso foi muito importante, porque nós já tínhamos um hospital inserido no Sistema Único de Saúde, voltado à atenção do deficiente auditivo. Para vocês terem uma ideia, hoje, por exemplo, a nossa clínica tem uma entrada mensal de 100 pacientes novos, casos novos que a gente chama. Cada paciente significa 2 aparelhos auditivos, né? Naquela época, num trabalho muito grande de todos os profissionais do campus, mas também com o doutor Gastão, doutora Cília e doutor Orozimbo, no começo a gente adaptava 10 aparelhos por ano, e aí era uma festa, né? Então, os nossos alunos, dentro do contexto de aprendizado deles, né, ele fazia o diagnóstico, mas aquela continuidade que a gente sabe que é importante, né, não só diagnosticar, mas tratar, era um processo muito lento, porque no SUS ainda não se
olhava da mesma forma para o deficiente auditivo. Mas foi muito importante esta parceria, Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais e Faculdade de Odontologia de Bauru. Nós chegamos onde nós chegamos na fonoaudiologia, né, por causa desta parceria. E isso, no trabalho com a professora Kátia, eram horas e horas fazendo o nosso cronograma, que ela disse, de salas, né? Mas essa parceria nos possibilitou chegarmos aonde nós chegamos, né? E podemos comemorar, novamente retomando, os 30 anos do Centro de Pesquisas Audiológicas, que é um centro que, assim, produz evidências científicas para que norteiam as políticas públicas, né, no Brasil, no SUS, né, e que nessa pandemia mostrou que sem o SUS, né, o que seria o Brasil, né? Eu sou uma defensora, né, do Sistema Único de Saúde, e esse contexto, né, que nós temos de fazer pesquisa dentro do CPA, voltados a diagnóstico, identificação, diagnóstico e reabilitação auditiva com dispositivo, permite que o aluno tenha toda essa formação que ele tem hoje, importantíssimo para o contexto mesmo das políticas públicas. Eu acho que é isso. A professora Kátia falou, né, nós nos deparamos, né, professora Kátia, com um currículo inovador, né? Porque no 4º ano o aluno teria que optar entre audição, linguagem, voz e MO. Nós ficamos muito assustados. Isso era uma proposta idealizada pela doutora Maria Cecília Bevilacqua e doutora Marisa Feniman. Eu acredito que eram professoras visionárias para o que nós vivemos hoje, né? Que o aluno ele é mais um ator ativo no seu aprendizado, né? Mas naquela época isso era inovador demais para nós, mas fizemos um curso excelente, que é a base do que nós temos hoje, nessa roda, né? Vocês têm uma formação e um profissional que tem uma visão generalista. Isso é fundamental, né? Vocês não saem especialistas, vocês saem generalistas. Generalista. E isso prepara vocês para o Sistema Único de Saúde, prepara para esse Brasil que é um continente, né? Mais uma vez, boa noite, professoras. Eu também agradeço por vocês estarem compartilhando essas histórias com a gente. E o que eu queria saber é como foi a transição desse modelo que usava o centrinho como prática para a clínica escola, que aí construiu um prédio para o próprio curso. Como que foi isso? Eu posso falar um pouco das outras áreas sem ser audiologia. A professora Kátia fala mais da audiologia. Como o curso de fonoaudiologia, ele nasceu dentro do hospital. A ideia foi do Dr. José Alberto de Souza Freitas, junto com uma equipe também de professores lá da faculdade, que eu não vou nomear para não me esquecer de alguns, tá? Então, veio essa ideia e foi acontecendo o curso, chegou na parte prática. Desde o começo da implantação, a ideia era usar toda a estrutura do hospital, mas por questões que, como eu respondi anteriormente, não abarcava tudo aquilo que nós pensávamos que o aluno precisaria vivenciar em relação aos distúrbios da comunicação. E aí, nesse sentido, a estrutura ficou muito pequena, era muito difícil a gente conciliar o horário do professor com o horário do aluno com o horário de sala, né? Ficou muito complicado, muito difícil. Então, como eu falei, 3º e 4º andar
eram as clínicas de diagnóstico e terapia. E primeiro e segundo era a clínica de AASE e diagnóstico e AASE, né, professora Cátia? Que funcionava lá. Então, na verdade, nós caminhávamos junto com a estrutura do hospital num prédio fora, né, de lá. E aí tinha prontuário, não abria prontuário, era prontuário azul, nós usávamos pasta, como que vai diferenciar o paciente da clínica, né, paciente que chega, não tem fissura, não tem deficiência auditiva, ele vai abrir que prontuário, né? Então, sentiu-se a necessidade, por questões administrativas, de logística, né? Principalmente espaço físico e a demanda social que nós tínhamos na época também, de pensar num espaço maior, né? E aí surgiu a ideia de construir propor a construção da clínica de fonoaudiologia, que ficou assim, acho que pelo menos uns 7 anos, sendo assim otimista, entre negociação, fazer projeto, ter autorização das instâncias superiores, conseguir verba, né? Equipamento, mobiliário, até que em 2003 surgiu, então, a clínica de fonoaudiologia, né? Os estágios começaram a acontecer na clínica de fonoaudiologia, e um detalhe importante de lembrar é que o aluno estaria dentro do campus, ele não tinha que se deslocar para outros lugares, até por questões de segurança mesmo. Né? Então, nós temos esse prédio da clínica, que parece hoje pequeno, né? Pelo tamanho que tem, mas o curso também cresceu muito. Em relação ao que representou, a professora Cátia Alvarenga vai falar daqui a pouco, eu acredito, possibilitou ser um centro de referência, né, na parte de saúde auditiva. Tivemos uma parceria com o Lions, foi muito importante aí essa participação nossa. E em outros estágios também, professora Simone Rage, professora Dione, elas recebem, que trabalham com diagnóstico, elas atendem pacientes da região também, né? Então, não só de Bauru, mas da região, dos municípios aí da DRS 6, onde Bauru está inserido. Então, acho que é isso. Em termos de estrutura, de modelo de atendimento, que nós acreditávamos na época, quais clínicas o aluno deveria passar, isso depois de muito estudo, muita discussão, que chegamos a essas clínicas, que já funcionava no CEDALV, né? E continuamos, eu acredito que até hoje, com algumas adaptações, com a mesma estrutura, num outro prédio. Acho que eu respondi. Professora Cátia? Eu vejo assim, a nossa clínica, nós temos aqui no grupo, um grupo unido, professores que têm, assim, empreendedores, idealistas, né? E na época nós já atuávamos nas unidades básicas de saúde, mesmo estando dentro do centrinho, nós já atuávamos nas unidades básicas de saúde. Teve um ano que nós íamos para 22 unidades básicas de saúde, que nós tínhamos o ônibus que levava os alunos e ia deixando para fazer os seus estágios. Então, a atenção primária sempre foi um foco dentro da formação dos nossos alunos. Para isso não é uma novidade para nós, né? A gente sempre acreditou que era o caminho para alcançarmos uma saúde de qualidade. E aí nós tínhamos os nossos estágios dentro do hospital, mas nós queríamos mais. Então, nós tínhamos a graduação, mas nós queríamos a nossa pós-graduação, né? Nós queríamos ter
um curso de mestrado, um curso de doutorado, e por mais que o hospital fossem nossos parceiros, nós ficávamos limitados a determinadas normas, determinadas agendas. Eu lembro, na época, eu era representante na comissão de graduação, como era difícil explicar para eles que nós tínhamos que começar o nosso estágio às 13h30 e não às 14h, das 14 às 18, como sempre foi no curso de odontologia, né? A professora Cátia, como era complexo. Por quê? Porque vinha, assim, de décadas, né? E, de repente, tínhamos que mudar o sistema um pouco, né? Então, para nós, a clínica do curso de fonoaudiologia representou isso, a possibilidade de crescer. E nós vemos que isso aconteceu mesmo, porque em 2003 nós inauguramos a nossa clínica, em 2005, né, começou o nosso curso de pós-graduação, né, e que foi muito importante. Agora, um ponto que é relevante dizer que não é só o prédio em si, né? Imagina vocês, assim, nós tirarmos, né, Gabriel, Beatriz, nós tirarmos todos os nossos alunos de um contexto que era o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais na época, para uma clínica nossa, né? Nós tínhamos uma responsabilidade muito grande. E aí a doutora Maria Cecília Bevilacqua, na área de audição, né, pensando que nós precisávamos formar o aluno para diagnosticar, adaptar o aparelho e fazer a terapia, ela trabalhou junto à Secretaria do Estado para credenciar a nossa clínica como serviço de referência no atendimento do deficiente auditivo. E qual foi o argumento que ela usou? Né? Ela usou de que nossa clínica era uma clínica não só de extensão, mas era de pesquisa e extensão, de ensino. Né? Nós formávamos profissionais para o Brasil inteiro. E segundo, a nossa clínica é serviço de referência da maternidade Santa Isabel, no diagnóstico infantil, né, precoce da deficiência auditiva. Isso foi muito importante, a Secretaria do Estado compreendeu a importância, porque a maternidade Santa Isabel é o hospital de risco para DRS6, então todos os bebês de risco são encaminhados, pelo menos na época, era para a maternidade Santa Isabel, então compreender o quanto era importante ter um serviço de referência com essa formação da audiologia infantil. Isso foi fundamental, porque possibilitou o nosso credenciamento, possibilitou nós estruturarmos as disciplinas teóricas e práticas na área de audiologia infantil, e nós estamos até hoje. Começamos como serviço de média complexidade, autorizados para fazer alta complexidade, que é o atendimento de 0 a 3 anos, e hoje nós somos um serviço de alta complexidade. E isso é resultado de um trabalho de todo mundo, professores, profissionais e alunos. Então, a clínica, para nós, representa isso, né, professora Cátia? A possibilidade de sonhar, né, e crescer e realmente tornar aquilo uma realidade, né? É um grupo de professores bastante unidos, né? Nós éramos poucos professores contratados, mas contávamos com a parceria do hospital. Então, alguns profissionais do hospital ministravam algumas aulas no curso, né, em formas de palestra, eles colaboravam nesse sentido, mas o grupo era um grupo menor, muito unido, pensando em conquistar muita coisa, né, e tanto que conquistou. Nós tivemos uma liderança ímpar, que foi a doutora Maria Cecília Bevilacqua, que enxergava lá na frente, põe a gente para trabalhar, sábado, domingo, feriado, e foi graças a ela que
todo mundo desenvolveu, né, um sentimento assim de querer mais, de avançar, de ir para frente, de aperfeiçoar, né? E nós conseguimos isso graças à doutora Maria Cecília lá no começo. E nós herdamos isso dela também, né? Essa vontade de expandir, essa vontade de abarcar várias áreas do conhecimento, assistência para os pacientes em várias áreas, né? Tanto que hoje existe atividades em núcleos de saúde, em escolas, a USP em Rondônia, né? O projeto USP em Rondônia, que vem aí de um trabalho de união de todos. Acho que é isso. E o ponto importante do grupo, né, que começou, é a visão de que se você trabalha pela instituição, todos ganham. Uhum. Todos nós alcançamos uma posição, né, profissional importante, com respeito, com ética, mas com a visão institucional, né? Então, se você trabalha pela instituição, nós vamos crescer, e é isso que tem que ficar para todos, né? Trabalhar pelo coletivo, pelo paciente, né? Pela instituição, esse é o caminho mais promissor. Muito obrigada, professoras, por toda essa conversa. Foi muito gostoso conhecer um pouquinho mais, né? E escutar das senhoras, né? E reviver tudo isso. Para nós, alunos, é uma oportunidade única. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui. Eu também agradeço a oportunidade, a comissão científica, a professora Kelly, os coordenadores do COFAB. É muito bom relembrar. Relembrar é viver duas vezes, né? E é com muita alegria que a gente lembra de tudo que passou e olhar aonde nós chegamos e com um olhar para o futuro, né? Que ainda vai ser conquistado. Obrigada, Gabriel, Beatriz e professora Kátia, muito obrigada. É sempre uma honra estar com você.